Certo, antes de começarmos, vou dar 5 minutos para vocês, mas não mais do que isso. Esses não são 5 minutos proféticos, são apenas minutos normais para perguntas, uma ou duas perguntas rápidas. 5 minutos e o tempo está correndo. Sim, alguém? Espere um segundo. E ele está comendo há 5 minutos, entende? Quando voltamos às nossas igrejas, como podemos inspirá-los a Essa aprofundar mais na oração? pergunta triplicadamente boa. Quando você voltar para a sua igreja, como você faz para levar o que experimentou aqui e compartilhar com a igreja? Algumas coisas. Primeiro, não vai impor. Ninguém tem o direito ou o poder de impor. Deus, que tem esse poder, não impõe. Ele respeita a liberdade das pessoas. Você nunca vai conseguir nada se tentar impor ou fazer alguém se sentir culpado. Ah, se você não orar, vai queimar no fogo e por aí vai. Se você realmente quer fazer algo de todo o coração pela igreja, comece a orar diligentemente pela sua igreja. Você ouviu o que eu disse? Reserve um tempo, sacrifique, separe um momento. Se você realmente se importa com sua igreja, separe um tempo para ela e ore por ela. Primeiro ponto. E segundo, nenhum reavivamento começou com toda a igreja ou com todo o país. Todos os avivamentos começaram com uma pessoa, depois duas, depois 5 e então 10. Você está me acompanhando? Então, basicamente, o que estou tentando dizer é: encontre mais uma ou duas pessoas. Olhe para a história. Os discípulos eram 11 pessoas e Wesley e ele, todos os avivamentos começaram com 1, 2, 3, um pequeno grupo. Sempre que 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Então, encontre mais alguém. Se você conseguir, eu estava em Grant. O nome da igreja era Grant. Ficava em Bucareste. Era uma igreja gigantesca, com 1.600 membros. Eu era estudante na Universidade de Construção. O pastor era tão velho que parecia morto, mas ainda andava. O pastor tinha 96 anos, mas como no comunismo não era permitido termos pastores, e eles aprovavam 2 pastores no seminário a cada 2 anos, ficávamos com pastores aposentados, mas não vinham novos pastores. Então tínhamos que manter os pastores antigos. E ele estava morrendo no púlpito assim. E a igreja estava quase morta, tão morta quanto ele. E no balcão, os jovens, em vez de ouvirem o sermão, faziam muitas coisas extremamente erradas durante o culto. E então, o que você faz por essa igreja? Muitos tentam criticar, brigar, o pastor e a juventude e blá 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 blá. Eu tinha outro amigo que tinha paixão pela oração e nós oramos por 3 meses por aquela igreja. E então ele conseguiu uma garota que se juntou ao nosso grupo de oração, então éramos 3. Depois ele trouxe mais 2 pessoas, então éramos 5. Depois chegamos a 10. E eventualmente 56 jovens começaram a orar pela igreja. Em 2 anos aquela igreja foi reavivada, foi transformada. Então aqui o que você faz? Primeiro, ore pela igreja. Segundo, forme um pequeno grupo. Se você começar com todo mundo, na quarta-feira à noite e na próxima, quarta, 20 faltam, os outros 10 ou 20 que vêm ficam desanimados, aí mais 10 faltam, e isso cai rápido. Comece com 2 e quando mais um chegar, vai ser uma alegria. Você entende o que estou tentando dizer? E então 3, depois 5, e vá crescendo devagar com oração. Compartilhe as ideias no grupo de oração e depois faça com que eles compartilhem de forma contagiante com outros e orem. É assim que você começa. Porque não depende do que fazemos, depende do Espírito Santo. Certo? Outra pergunta. Ok. Todos nós sentamos aqui e ouvimos neste fim de semana sobre como devemos orar pelas pessoas e todos sabemos que esse é o desejo do nosso coração. Minha pergunta é: você orou pelo seu filho durante 3 meses? Você acabou de mencionar orar pela igreja durante 3 meses. Não deveríamos ter orações repetitivas? Como oramos todos os dias pela mesma coisa? Então a pergunta foi: se não deveríamos orar pela mesma coisa durante 3 meses? Mas como fazemos isso
Como você faz isso? Nós oramos pela mesma coisa, mas como colocamos isso em palavras diferentes e como nos angustiamos? Não, 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 não. Espere um segundo. Espere um segundo. Agora entendi a pergunta. Obrigado. Porque nós não sabemos como orar. Nós oramos de forma genérica. Senhor, esteja com a minha igreja. E então você tem que fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Como um mantra, como a Ave Maria. Você sabe? Mas orações de acordo com a Bíblia e as profecias espirituais. Orações com súplicas. Em grego, a palavra súplica não significa súplicas. São necessidades específicas. Específico. E assim, de acordo com a profecia espiritual, a oração não deve ser genérica. Deus não ouve orações genéricas. Portanto, quando eu oro pela igreja, eu não oro pela igreja de forma geral. Levaria apenas um segundo para eu orar pela igreja. Eu pego o diretório da igreja e passo por cada nome, cada mãe, cada pai, cada criança, cada departamento, cada líder, cada. Você entende? Bem, por exemplo, no Kentucky, quando me mudei para lá em 1º de janeiro de 2010, a igreja tinha 90 membros, mas nos registros havia mais de 200. Se você ora por todos eles, nome por nome, sabe quanto tempo isso leva? É preciso muito sacrifício e compromisso para fazer isso. Primeiro, seja específico. Senhor, esteja com a minha igreja e esteja com os jovens. Não, não é assim. Você pega cada pessoa da igreja, você pega cada jovem, você pega cada mãe, cada pai, cada criança. Segundo, não apenas você passa por cada nome, mas você fala com Deus lá em cima. Sobre aquele nome, como se fosse da sua família, por exemplo, você não diz, Senhor, esteja com o João, o Jimmy e a Maria. E pronto, você pega o João e diz, Senhor, eu não sei quais são os problemas dele, mas sei que ele tem uma família e sei que eles. Então você se dedica a esse nome. Por isso exige sacrifício, exige compromisso. Pessoas que não querem sacrificar, elas apenas fazem orações genéricas porque é mais fácil. Você entende? Mas isso não é uma oração de verdade. E então, se você não tem tempo, porque se você pegar nome por nome e se dedicar a cada nome, e você tem uma igreja com 100 membros, vai levar 4 ou 5 horas para passar por todos eles. As pessoas perguntam, por que você ora por 3 horas? Se você passa por cada nome, leva 3 horas. Por isso, eu nem passo por todos os nomes. Hoje de manhã, por exemplo, eu oro apenas pelo departamento de jovens e me dedico a cada nome. Amanhã, oro pelos anciãos e assim por diante. Você entende? Porque eu também passo tempo estudando e orando. Sabe? Então, no total, isso me leva 3 horas, das 4 às 7. Então é assim que eu oro agora. Talvez você não queira orar das 4 às 7. Talvez prefira das 5 às 5:30. No começo, pegue 3 nomes, pegue 5 nomes, mas não ore de forma genérica. Senhor, esteja com os pobres, com os soldados. Ouço isso na América. Esteja com os pobres e soldados. Que o evangelho seja pregado em todo o mundo. O evangelho não vai se pregar sozinho. Você precisa pregar o evangelho. Senhor, esteja com os pobres. O Senhor não vai estar com os pobres. Deus pediu para você estar com os pobres. Portanto, você diz, Senhor, o que posso fazer pela minha vizinha Maria? Ela está com câncer, o marido dela perdeu o emprego e eles estão passando dificuldades. Eles têm 2 filhos, Jimmy e James. E eu preciso fazer algo. Me dê sabedoria para ajudar esses vizinhos que são pobres. É assim que eu oro pelos pobres. Entendeu? Eu sou específico. Você não diz, Senhor, perdoe meus pecados. Você precisa nomear o pecado. Você não diz, obrigado pelo seu amor. Você diz, obrigado por. E então você vai especificamente. Hoje de manhã eu estava atrasado para isso e aquilo e eu orei. E você vai especificamente nos detalhes. É assim que você ora. Faz sentido para você? Antes de irmos para outra pergunta, deixe-me te perguntar uma coisa. Este é um momento de confissão. Eu preciso que você seja dolorosamente honesto. Quantos de vocês oraram para que Deus os acordasse ou colocaram o despertador para acordar mais cedo hoje e passaram um tempo em oração? Louvado seja o Senhor. Pelo menos vocês são honestos. Muito bem. Os outros vocês estão perdoados. Só não digam mais nada. Tem alguém? E se você me der uma história longa, vou te interromper da forma mais rude possível. Não preciso da história longa. Eu conto a história. Então, 5 segundos, 5 palavras. Alguém aqui orou para que Deus o acordasse e Deus acordou? Olha que ali. Deus acordou.
Então, amém. Então você pediu para o Senhor te acordar e Ele te acordou às 4. Amém. Mais alguém? Amém. Louvado seja o Senhor. Alguém? Sim, então eu pedi para Deus me acordar. E às 4:45, alguém bateu na porta da frente. E eu levantei, mas não havia ninguém lá. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode achar que essas coisas simplesmente acontecem. Nada acontece por acaso, mas todas as coisas cooperam juntas. Deus é tão fiel, mais do que você jamais saberá. Amém. Certo, outra mão aqui. Temos uma mão levantada aqui. Eu gosto de dormir, então eu disse ao Senhor: certo, o Senhor pode me acordar? E às 4 horas, porque íamos sair para vir para cá às 6, às 4 horas eu acordei e precisei ir ao banheiro. Eu nunca preciso ir ao banheiro durante a noite, mas isso me tirou da cama porque, se eu só tivesse acordado, teria virado para o lado e voltado a dormir. Mas levantar fez com que eu... Louvado seja o Senhor. Deixe-me compartilhar algo com vocês. Quando você quer acordar e ora, e você realmente quer, e Deus te acorda, não estude nem ore na cama. A cama tem um cheiro que cheira a sono. E então, o cérebro, cama, cérebro, eles sabem que isso significa dormir e você vai acabar dormindo. Você precisa ter um lugar dedicado para oração. Você precisa reservar um tempo, reservar um lugar para oração. Em algum canto, você coloca uma cadeira ou faz algo confortável ali e você sabe que aquilo é para oração. E você sai da cama e vai para esse lugar e a mensagem para o cérebro é: agora não é mais hora de dormir. E você vai até lá e, independentemente da posição, você senta ou se ajoelha e passa um tempo com o Senhor. E você sempre sabe que aquele é o seu lugar de oração. Santifique um lugar para oração. Confie em mim, faça isso. Você não vai se arrepender. Você terá uma nova experiência em sua vida. Ok, mais uma pergunta e é isso. Qual é? 4 mãos. 5, 6. Poxa vida. Sim. Como você começa a orar por alguém que te fez mal e continua te machucando? Te machucando. Esse é um assunto doloroso. Não tenho tempo para ler isso. Eu tenho uma série de 7 sermões sobre perdão. Você pode acessar a página de Lexington, minha antiga igreja, Lexington SDA, Lexington Church, lexingtonsdachurch.org, lexingtonsdachurch.org. Vá lá e procure a série sobre perdão. São 7 sermões e lá explica como fazer, especificamente passo a passo como fazer. Se você ouvir todos os 7 sermões, isso vai mudar sua vida e a maneira como você pensa sobre o perdão e como ele funciona. As pessoas não entendem, acham que entendem, mas não compreendem o perdão. Então, levaria muito tempo, cerca de 2 horas, para te dar uma boa resposta, mas você vai encontrar a resposta lá, eu prometo. Pastor Pavel, você realmente nos abençoou neste fim de semana e... Eu não posso fazer isso. Espírito Santo abençoa. Ok, bem, você nos abençoou através do Espírito Santo, mas eu gostaria de saber como podemos abençoar você de volta através do Espírito Santo. E queria saber se há algo específico pelo qual você gostaria que orássemos por você mesmo. Então você faz uma... Obrigado pela bela pergunta. Eu realmente agradeço. Vocês sabem disso teoricamente, mas na prática, provavelmente só alguns de vocês, apenas alguns de vocês sabem que Satanás tem um interesse específico em pastores. Se ele consegue atingir um pastor, ele atinge a igreja e a família do pastor, porque é assim que ele pode ferir vocês. E Satanás nos ataca, vocês sabem, de maneiras tremendas, terríveis, inacreditáveis. Toda vez que eu vou a algum lugar, toda vez que temos um seminário de oração ou algo assim, algo acontece. E eu poderia contar histórias claras para vocês. Por exemplo, estou saindo para o aeroporto e o motor de um carro novo caiu na rua. No fim de semana seguinte, estou saindo e uma árvore caiu no meu carro. No fim de semana seguinte, estou saindo e a fossa estourou. Imagine quando a fossa estoura e invade o seu porão. Vocês querem que eu descreva as coisas boiando no porão da casa? Ok. No fim de semana seguinte, basicamente, algo acontece toda vez que faço um seminário de oração. E isso aconteceu tantas vezes aqui, tantas vezes que nem conseguimos contar. E nós aprendemos, minha esposa e eu aprendemos e nos acostumamos e simplesmente não ficamos mais chateados. A gente só sorri e diz, ele está tentando nos desanimar e nos distrair. E seguimos em frente, oramos e Deus cuida de tudo.
Quero dizer, uma vez eu estava saindo e de repente veio uma tempestade e levou metade do nosso telhado. Outra vez eu estava saindo e veio uma tempestade que levou toda a entrada da garagem. Os buracos na entrada eram tão fundos quanto até aqui. Você acredita nisso? Quero dizer, isso não é isso não é natural. E nós aprendemos isso. Na verdade, vou contar uma história que parece realmente louca, mas é real e eu tenho testemunhas. Eu tenho testemunhas. Então, Jeff Potts, ele é o ministerial da nossa conferência Belta ou de algum lugar ali no Canadá, Calgary, naquela região, eu não sei. E ele fez evangelismo na minha antiga igreja. E quando ele chegou na sexta-feira à noite, quando íamos começar o evangelismo, 5 minutos antes de eu sair de casa, o esgoto entrou no porão. Imagine, você vai para a igreja ou resolve o problema do esgoto? Então eu disse, ignore, é Satanás de novo. Fomos para uma igreja e ele disse, preciso imprimir esses folhetos. Tenho alguns folhetos que esqueci. Então vamos até a impressora. A igreja tem uma impressora cara, grande, enorme, funcionando bem, e a impressora não funciona. Então vamos para minha casa e a impressora está debaixo d'água, com coisas boiando. E vamos até a casa do René, e esse cara tem o carro mais caro, a casa mais cara, a impressora mais cara, tudo mais caro. E vamos até a impressora dele, e a impressora dele não funciona. Eu disse, isso nunca acontece. Então vamos rapidinho até a Best Buy, que ficava perto da casa dele. Compramos uma impressora nova, abrimos a caixa e a impressora não funciona. Então Jeff Potts diz, vamos orar? E está lá eu, minha esposa, o ancião-chefe, o Jeff Potts, o René e basicamente várias pessoas ali, e nós oramos sobre a impressora. E uma coisa preta sai da impressora gritando literalmente. Sai e atravessa a parede, sem quebrar a parede, tipo tchu, atravessa a parede como nos filmes e desaparece. E então todas as impressoras voltaram a funcionar e a água do meu esgoto recuou. Isso é real. Isso é real. E assim aprendemos que Satanás odeia o que fazemos porque vidas são transformadas. Então, o que fazemos? Oramos por um cerco de proteção dos anjos de Deus. E muito estranho, quero dizer, nós oramos e a água do esgoto voltou imediatamente para o esgoto da casa. E então, na semana seguinte, ligamos para a Roto-Rooter e eles vieram com uma câmera para os canos e disseram que não havia nada. Não há raízes, nada está quebrado, o sistema séptico é novo, não há nada de errado. E é isso que eu digo para as pessoas. Orem para que Deus mantenha Satanás afastado, porque Satanás não gosta do que fazemos. Agora, eu dei a vocês 1/10 de um sermão por causa disso, mas é para que vocês entendam. Ok. Sejam rápidos, pessoal, porque de alguma forma precisamos dar um sermão para vocês, né? Ou não? Tinha uma mão levantada ali no fundo. Grupos de oração, sabe? Essa é boa. Por vários motivos culturais, mas agora temos uma variedade de diferentes tecnologias de mídia. Você já teve alguma experiência com Sim. usar essas tecnologias para conduzir grupos de oração? Eu agradeço essa pergunta. Então, grupo de oração é extremamente importante. Extremamente, extremamente importante. Pessoas que não pertencem a um grupo, geralmente os recém-batizados, acabam deixando a igreja. E isso é fato, são pesquisas. Agora, ouçam com atenção, no meu estudo sobre oração, eu reuni todos os parágrafos sobre grupos de oração, todos os versículos bíblicos e todos os parágrafos do espírito de profecia. E foi isso que eu descobri. Várias vezes ela repete que há pessoas que moram muito longe para ir à igreja no meio da semana para um grupo de oração. E embora elas devessem ir, em primeiro lugar, você não pode forçá-las. E em segundo lugar, você não pode fazê-las se sentirem culpadas por morarem longe demais. Elas vêm do trabalho e quando chegam em casa, já está tarde. Então ela recomenda que façamos como na igreja do primeiro século. E na Bíblia, no livro de Atos, está claramente escrito que eles se reuniam em casas e partiam o pão em casas, não na sinagoga, e oravam juntos em casas. E ela recomenda que você faça isso. Quando fizemos isso, por exemplo, em uma igreja em Wisconsin, começamos com cerca de 10 pessoas frequentando a igreja, acredite se quiser. É muito desanimador ser pastor de uma igreja em que apenas 10 pessoas vão à igreja. Em um bom sábado, tínhamos 20. Isso era motivo de celebração. Ah, sim. Você sabe? Em um sábado ruim, era inverno, era só a minha família e mais uma.
Quer dizer, eu vou pregar para a minha família? Eu sentia vontade de deixar o ministério. Você entende? E começamos a orar em grupos de oração, aqueles 5. E em 3 meses tínhamos 120 pessoas frequentando todo sábado. Mas o que aconteceu foi que quanto mais a igreja crescia, as pessoas diziam: gostamos de orar, mas não conseguimos porque moramos a 30, 80 quilômetros e chegamos do trabalho na quarta-feira às 18 horas. E vocês têm a oração às 19 horas ou 18h30. Quando conseguimos chegar à igreja, dirigimos 1 hora e depois mais 1 hora para voltar para casa. Fica muito tarde para nós. Então eu disse a eles que o espírito de profecia diz que você deve ter grupos espalhados por toda a cidade, em diferentes locais. Assim começamos um grupo no leste, um no oeste, um no norte, um no sul, um no centro e um na igreja, para que todos pudessem participar do grupo mais próximo de sua casa. Entende? E fizemos isso, e isso mudou a vida da igreja. E eu tive um funeral, e no funeral as pessoas costumavam, quando alguém fica doente ou morre, adivinha quem a família chama primeiro? O pastor. Eles sempre me ligavam e me ligaram e eu fui até lá e já havia umas 5 pessoas antes de mim. Eu disse: como vocês souberam antes de mim? E eles disseram: bem, nós somos o grupo de oração, somos uma família, sabemos de tudo, oramos uns pelos outros, somos como uma família. Eles ligaram para o grupo antes de ligarem para mim e comecei a conversar com eles e percebi que eles conhecem os problemas uns dos outros, conhecem as dores uns dos outros. Eles conversam abertamente quando estão em particular no grupo. Eles oram uns pelos outros, ajudam uns aos outros, eles basicamente são mais do que uma família. Às vezes as pessoas não são tão próximas da própria família quanto são no grupo de oração. E descobrimos que quando o grupo passa de 12, 13 pessoas, as pessoas deixam de se abrir. Quanto mais pessoas no grupo, menos privacidade. As pessoas não se sentem à vontade para se abrir. Então mantivemos o grupo pequeno. Assim que um grupo crescia, nós o dividíamos em 2 e ficávamos com 2 grupos, mantendo-os pequenos para que as pessoas pudessem se abrir e orar umas pelas outras. E assim, o que fizemos foi começar grupos em diferentes partes da cidade. E a igreja cresceu, tornando-se saudável e forte. E de não ter batismos, nunca passaram a ter 20, 30 batismos. E então, em Kentucky, fizemos o mesmo. Começamos grupos e eu disse a eles: não me importa o horário ou o dia, contanto que vocês orem. E depois que dei 6 meses de sermões sobre oração, porque as pessoas, de acordo com a psicologia, elas ouvem, mas não há sinapse, não há conexão feita no cérebro antes de ouvirem aquilo 7 vezes. Então, eu preguei sermão após sermão, após sermão, após sermão sobre oração. E depois de cerca de 6 meses falando sobre oração, finalmente eles vieram e disseram: nunca ouvimos isso antes. Isso é lindo. Na minha cabeça, por 6 meses, estou falando sobre o mesmo assunto, só que com histórias e versículos diferentes, mas é o mesmo tema. Nunca ouvimos isso antes, pastor. Isso é incrível. Eu disse: ok, nós queremos fazer isso. Bem, quando as pessoas finalmente entendem, porque levam tempo para entender, para cair a ficha, e depois levam tempo, elas entendem, mas não estão prontas para decidir. Leva um tempo de pregação para que elas estejam prontas para agir sobre isso. Quando as pessoas estão prontas para agir, o que você faz? Você não espera que a igreja haja, eles nunca vão agir. Você vai de um em um e pede uma decisão. Você não pede uma decisão do púlpito. Você vai de um em um e fala com pessoas que são chave, por exemplo, na oração. E eu fui até a Chandra, eu sabia que ela era médica no Hospital dos Veteranos. Eu sabia que ela gostava de oração. Eu disse: você começaria um grupo de oração na sua casa? Sim! E então eu fui até o Peter. Ele era oftalmologista. Você começaria um grupo de oração na sua casa? E então fui até a Roberta e depois fui até o Aaron. Ele é professor de química. E então eu conversei com vários deles e falei com a Helen. Ela está aposentada. E consegui 5 grupos. E então, no próximo sábado, falei sobre oração e fiz um apelo à igreja. Depois de 6 meses de oração, vocês gostariam de ser uma igreja de oração? E eles disseram sim. Ok, quem quer começar um grupo? Adivinha só? Eu já sabia. E instantaneamente, 5 mãos se levantaram. Nós queremos começar um grupo. Eu disse: ok, na igreja, quem quer entrar nesse grupo? Quem quer? Você está me acompanhando? Mas eu já tinha os líderes prontos para se voluntariar. Na verdade, tive uma surpresa porque falei com 5 e apareceu mais um voluntário com quem eu não tinha conversado.
Mas de qualquer forma, assim começamos. E eventualmente formamos 6 grupos de oração que foram aumentando cada vez mais. E eu disse a eles, façam quando quiserem. A Helen, que estava aposentada, adivinha só? Ela começou o grupo na segunda-feira de manhã às 7, porque pessoas aposentadas preferem fazer de manhã. Eu não me importava nem um pouco. Façam de manhã, façam ao meio-dia, contanto que orem. E então o Aaron começou com os estudantes da igreja e depois a Chandra começou com os enfermeiros e médicos da igreja. E eu poderia continuar falando sem parar. Tínhamos grupos espalhados por toda a cidade e um grupo se reunia na igreja, mas era bem pequeno. Os outros se reuniam em casas. Não, e é aqui que quero chegar. Não force as pessoas a irem todas para a igreja. É bom ter um grupo de oração na igreja, mas há pessoas que moram muito longe e não conseguem ir até a igreja. Você precisa criar oportunidades para que elas se encontrem em lugares diferentes, onde se sintam à vontade para ir. Entende? E assim que começamos os grupos de oração, a igreja se tornou saudável. Claro, há outras coisas envolvidas nesse contexto que eu não tenho tempo para explicar, mas aquela igreja que ficou 72 anos sem crescer, quando passou de nenhum batismo para uma média de 50 batismos por ano, e foi de 90 membros para 340 membros em poucos anos, tornou-se a igreja que mais crescia na América, somente pela graça de Deus, através da oração. Ok? Quantos? Toda vez que passamos de 10 a 12 pessoas, dividimos o grupo. As pessoas dizem, mas o grupo é muito pequeno. É pequeno demais. Agora, um grupo pequeno é um grupo saudável. Jesus diz, sempre que houver 2 ou 3, então um grupo saudável é entre 3 e 10 pessoas. Nós já experimentamos isso. Quando passa de 12, deixa de ser saudável. As pessoas começam a falar sobre comida e fofoca e as pessoas não se abrem mais e se abrem, acabam ouvindo alguém em outro grupo falando sobre a vida delas. E quando você tem muita gente, você não confia. Você pode, simplesmente não acontece. Quando você tem um grupo pequeno, eles mantêm as coisas em sigilo e mantêm a força do grupo. Ok. Com a oração em grupo pequeno, você falou de maneira detalhada e de forma cuidadosa, com muita atenção, sobre 3 tipos diferentes e distintos de oração. A oração em grupo pequeno não é privada e não é congregacional. É que eles se apoiam uns aos outros, oferece apoio. Odeio dizer que sinto muito, de verdade, mas para eu explicar sobre grupos pequenos agora, para dar o seminário de oração, levaria de 10 a 12 horas. Seria tempo demais. Você precisa procurar online e encontrar isso. Em todo lugar que vou, eles me dão 3, 4 horas. Eles, eu estou trabalhando em um livro que publica todo o seminário de oração. Eu estou no capítulo 4 agora. Espero, pela graça de Deus, que em 1 ano ele seja publicado. Isso não é uma promessa, é apenas um desejo. E então, quando for publicado, estará disponível para a igreja no mundo todo. E ele aborda a oração de forma exaustiva, profundamente sobre oração. Quando eu digo profundamente, provavelmente não é o melhor trabalho sobre oração, mas é profundo. Mas agora levaria uma eternidade para passarmos por tudo isso. Mas é suficiente saber que um pequeno grupo não é para seus problemas pessoais e não é para os problemas da igreja, embora você possa orar pela igreja. Um pequeno grupo é para as pessoas do grupo. Isso está claro, certo? Ok. Acho que temos mais uma pela graça. Você precisa pagar o dobro, taxa dupla, por fazer outra pergunta. Não sou eu, mas uma amiga minha. Ela está perguntando se podemos orar em línguas desconhecidas, certo? O quê? Orar? Devemos orar em línguas desconhecidas? Línguas desconhecidas. Línguas desconhecidas? Quando oramos, devemos usar línguas desconhecidas? Essa é uma pergunta diferente que não diz respeito ao nosso seminário. Eu acredito pessoalmente, sem querer ofender ninguém, que nós não entendemos o falar em línguas, segundo a Bíblia. Se entendêssemos, seria tão claro que não precisaríamos fazer essa pergunta. Eu recomendaria para você um livro que pode ler para esclarecer sobre o falar em línguas. É um assunto diferente, difícil, profundo, pesado, mas o falar em línguas não beneficia ninguém a menos que você pregue o Evangelho. E deixe-me explicar um pouco. Se você fala com as pessoas, precisa falar a língua delas, porque se elas não entendem, por que você falaria com elas? E se você fala com Deus, não precisa falar em línguas, porque Deus já conhece sua mente de qualquer forma. Precisamos estar cientes disso. Falar em línguas. Vou lhe dar um exemplo de falar em línguas. Eu estava em Timișoara, na Romênia. Ouvimos um evangelista. O nome dele é Helmut Meyer. Ele veio da Alemanha,
fez evangelismo em Timisoara. Helmut Meyer, o pastor. Helmut Meyer da Alemanha, que veio para a Romênia e fez evangelismo em Timisoara depois da Revolução. Ele falava apenas alemão. E nós tínhamos naquela sala, que era um teatro, milhares de pessoas e provavelmente nenhuma delas falava alemão. Ou uma ou duas, quem sabe? Eu não sei. E então ele pegou o ônibus, porque naquela época não havia carros, quero dizer, só pessoas ricas tinham carros para ir ao hotel. E eu estava no ônibus porque pastores de toda a conferência eles estavam lá para ajudar a fazer evangelismo naquela cidade gigantesca. 1,5 milhão de pessoas naquela cidade. E todos os pastores da conferência foram para lá por um mês para evangelizar aquela cidade. E eu estava no ônibus indo para o hotel, e ele estava no ônibus, e o tradutor dele estava no ônibus, exceto que Helmut Meyer estava no meio comigo, e o tradutor estava na frente, e o ônibus estava cheio de pessoas que iriam sair daquele local para ir para seus hotéis. Agora, ouça com atenção. Havia uma senhora que não conseguia decidir, uma senhora romena que estava em pé ao lado dele, segurando a barra. E ela disse para ele, e não era só eu, mas muitos ao redor testemunharam. Ela disse para ele em romeno: "Sua apresentação tocou meu coração." E ele respondeu em alemão: "Estou muito feliz que você seja abençoada." E ela disse: "Eu me pergunto, como posso implementar isso?" E ele respondeu. E até chegarem ao hotel, em 15 minutos, eles conversaram e ela falou apenas romeno e ele falou apenas alemão. E eu fiquei em choque. E os outros também ficaram em choque. E depois que a senhora foi embora, nós perguntamos a ele: "Nós não sabíamos que você sabia romeno." E ele disse: "Não, ela falou alemão perfeito." Falar em línguas é para a pregação do evangelho e não serve apenas para mostrar que você tem o Espírito Santo ou algo assim, porque você sabe, o Espírito Santo dá diferentes dons. Para alguns, o ensino, para outros, a pregação, para outros, a música e para outros. E eu contei, pela minha experiência, pelo menos 24 dons na Bíblia. Pode ser mais, pode ser menos. Eu contei 24. Ele dá dons às pessoas sempre com o propósito de servir, servir, servir. Não porque você quer, eu quero ter um dom. É para o propósito de servir. E a menos que você precise pregar o evangelho para uma alma que precisa de salvação, eu não vejo sentido. E na Bíblia, eles pregaram para aquelas pessoas que eram da Mesopotâmia e para aquelas pessoas que eram da Grécia, e a Bíblia diz que todos ouviram em sua própria língua. E havia 17 nações representadas ali. Agora, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas posso recomendar um livro que aborda isso em detalhes, com versículos bíblicos, tradução de especialistas, história, tudo detalhado, e explica por que os outros falam, de forma que você não vai precisar fazer a pergunta. Mas agora, eu não tenho tempo para entrar nisso e não sou treinado nessa área. Essa não é a minha área. E para explicar isso, eu teria que fazer todas essas pessoas ouvirem por cerca de 2 horas. Isso é... Desculpe, eu gostaria de me ater ao tema da oração, porque é sobre isso que eu sei um pouco, sem mais perguntas. A menos que você pague o triplo sem mais perguntas. Os 5 minutos acabaram. Os 5 minutos acabaram. E esses foram minutos proféticos. Ok, pessoal, prestem atenção. Quando vocês têm reuniões de oração, a oração na igreja e a oração em grupo não tem valor nem poder, a menos que vocês orem em particular. O espírito de profecia é tão claro, vocês não imaginam. Eu tenho as citações. Ela diz: ninguém teria sucesso em nenhum tipo de grupo de oração, a menos que ore em particular em casa. Então, a maneira de começar é orando em casa. E depois que você começa a orar, aí sim pode iniciar um grupo. Vocês entendem o que estou tentando dizer? Nunca tente mudar os outros antes de querer experimentar a mudança em si mesmo. Não espere até estar perfeito. Você nunca será perfeito. Só eu, não há mais ninguém perfeito, sabe? Tô brincando. Você teria que conversar com minha esposa para saber o quão perfeito eu sou. Mas não espere achando que você é perfeito. Apenas comece a orar, porque você não terá sucesso em conversar com as pessoas antes de passar um tempo em oração sozinho. Somente quando você começar a orar sozinho é que terá sucesso ao falar com os outros. Está me acompanhando? Porque não depende do seu poder de convencer, mas sim do Espírito Santo. Entendeu? Então você começa em particular e depois você inicia um grupo. E então você espera pela igreja. É nessa ordem que acontece. Ok? Quero compartilhar algumas coisas com vocês antes de começarmos.
Todos nós precisamos ter uma experiência particular com o Senhor. Se você não tem uma história todo fim de semana, todo dia, você precisa ter uma história. Você precisa convidar o Senhor todas as manhãs para a sua vida e precisa suplicar ao Senhor dizendo: Senhor, eu não sou nada e preciso de Ti mais do que da vida. Por favor, entra na minha vida hoje. À medida que você fizer isso com honestidade todos os dias e passar tempo com Ele diariamente, você começará a experimentar Deus. Provavelmente isso não vai acontecer no primeiro dia ou na primeira semana, mas vai acontecer. Não espere uma explosão, um trovão ou algo assim. Busque um relacionamento, mas Deus vai começar a falar com você, a impressionar você e você vai experimentar Deus. Somente quando você começar a experimentar Deus, poderá ajudar os outros. Você não pode ensinar as pessoas a conhecerem Deus se você não conhece Deus. Entendeu? Agora, não espere até ser como Abraão. Compartilhe bem o que você tem. Se Deus lhe der uma pequena história, compartilhe essa história, porque ela tem mais poder do que qualquer doutrina. As pessoas podem discutir doutrinas, mas ninguém pode discutir um testemunho pessoal. Entendeu? Além disso, o testemunho pessoal vem do coração. Comece a experimentar Deus, e quando você tiver uma história, poderá tocar outros corações. Entendeu? Ok. Eu fiquei tentado entre, eu tenho muitos, se eu mostrar na tela, tenho muitos sermões que preparei. E eu pensei sobre isso ontem à noite, mas então fiquei dividido entre dois assuntos. Falar um pouco sobre como se preparar para o conflito final ou compartilhar um pouco da nossa história, minha esposa e eu. É uma história pessoal poderosa e comovente, mas não tenho certeza se vou fazer isso porque não podemos fazer os dois. Nós não temos tempo. Se Deus quiser, haverá outra oportunidade. Se não, tudo bem. Mas acho que vou ficar com o tema dos eventos finais. Ao fazer isso, quero compartilhar com vocês o fato de que Satanás está extremamente interessado no povo de Deus e especialmente nos pastores. E assim como Satanás está interessado no povo de Deus, ele não está interessado em impedir você de ir à igreja ou de estudar a Bíblia. O interesse dele é impedir você de orar. Ele não se importa quando você faz uma oração rotineira, uma oração por obrigação, mas ele se importa quando você ora de coração para provocar uma mudança na sua vida. Quando você deseja tornar a oração algo real, quando você deseja mudar e se comprometer com a oração, Satanás sabe que você vai mudar e terá poder, e ele não quer isso. Então, quando você fizer isso, não espere que as coisas corram bem. Assim que você toma uma decisão sobre a oração, você vai enfrentar dor e desafios. Eu quero te alertar. Você ouviu o que eu disse? Eu não vejo ninguém na Bíblia que quis seguir Jesus e que só teve muita alegria. Eles passaram por muita dor. Você está ouvindo o que eu digo? Mas essa dor, se você não permitir que ela te desanime e não parar de orar, vai se tornar uma história poderosa. Porque para um desafio poderoso, você precisa de um milagre poderoso. Você está me acompanhando? Então, quando você passar por esse ataque gigantesco de Satanás, se você não desistir de orar e orar ainda mais, isso dá a Deus a oportunidade de agir mais do que nunca, e você terá uma história poderosa. Porque Satanás atacou Israel no Mar Vermelho, eles têm a história do mar se abrindo. Se Satanás não tivesse ido atrás deles, não haveria a história de atravessar o mar. Você está me acompanhando? Quando você decide fazer o que Deus manda, Satanás vai atrás de você e vai te atacar de verdade. Vai doer, e você vai ser tentado a se desanimar e dizer: assim que comecei a orar, as coisas ficaram loucas na minha vida. Não faça isso. Não se permita sentir pena de si mesmo e ficar dizendo e reclamando, contando para todo mundo o quanto você sofre. Não vá por esse caminho. Não seja um bebê de fraldas. Vá orar e diga: Senhor, nada acontece por acaso. Satanás me odeia e eu não tenho ninguém além de ti. Eu venho a ti e peço que o Senhor haja do jeito que quiser. E então você diz: e eu confio em ti. Você diz essas palavras mesmo que não sinta que confia nele e você, sabe? Você diz: Senhor, eu não sinto vontade, mas tomo uma decisão consciente de confiar em ti. E à medida que você expressa essa fé, Deus vai agir e você vai experimentar milagres que nunca experimentou antes.
E quanto mais Satanás te atacar, mais milagres você verá. Então, não tenha medo dos ataques. Nós estamos neste mundo. É um grande conflito. É uma guerra. É real e você será atacado. Se você não quer ser atacado, faça o que você normalmente faz. Você não precisa orar, não precisa levar a igreja a sério e não terá ataques. Você ouviu o que eu disse? Estou apenas sendo honesto com você. Não prometa a ninguém. Quando você tomar uma decisão, se batizar e começar a orar, e começa, vai ser maravilhoso. Você está mentindo. Não vai ser maravilhoso. Ok, então eu só queria te passar essa informação, porque às vezes as pessoas me dizem, assim que comecei a orar, tudo ficou uma loucura na minha família. Sim, você precisa esperar por isso. Como aconteceu com o nosso sistema séptico, nosso telhado, e seja lá o que for, sabe? Eu não poderia me importar menos. Vou contar outra história. Eu não deveria. Nossa entrada de carro quebrou e eu não podia dirigir. E nós nós compramos em Kentucky, quando eu era pastor em Kentucky, nós compramos a montanha inteira. Era a nossa montanha. Compramos uma propriedade de 50 acres. Dividimos toda a propriedade em 4 partes. E em 1/4 da propriedade, eu cortei as árvores e abri um caminho e levava cerca de 55 minutos para dar a volta em 1/4 da propriedade, saindo do ponto inicial. Era tão grande. E nós morávamos. A casa ficava no topo da montanha, com uma vista de 360 graus, e como a estrada de acesso foi levada pela tempestade, e eu tinha uma bela caminhonete F350, uma Ford. Você pode procurar no Google. Eu amo minha Ford. Eu amo minha caminhonete. Quando eu entro naquela caminhonete enorme, todos os outros carros ficam assim, sabe? Então eu entrei na caminhonete e disse para minha esposa, essa é uma oportunidade de se divertir. E ao invés de descer pela estrada de acesso, nós descemos pela montanha. E então oramos. Senhor, nós não temos dinheiro para consertar a estrada. Seria em torno de $35 mil, mas confiamos que o Senhor vai consertar porque permitiu que Satanás a quebrasse. O problema é seu. E nós oramos, continuamos indo à igreja, continuamos visitando e dando seminários de oração, evangelismo e estudos bíblicos. E simplesmente não permitimos que isso nos distraísse da vontade de Deus, porque Satanás não se importa com a entrada da garagem. Ele só quer que você se distraia e que fique tão ocupado com a entrada da garagem que não tenha tempo para o evangelismo. E nós dissemos, não, nós não vamos gastar nosso tempo com a entrada da garagem, porque aí ele vai quebrar o telhado e então vamos gastar nosso tempo com... E depois ele vai quebrar a fossa séptica, e depois vai quebrar... E nós sempre vamos gastar nosso tempo com a nossa casa e nunca teremos tempo para Deus. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Então deixe Deus consertar a casa, porque Ele prometeu que se você buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão. Então, Senhor, eu estou te colocando à prova agora. E nós continuamos fazendo evangelismo. E alguém do Havaí liga que eu nem sei quem é. E ele diz, tenho assistido os seus sermões e quero ir te visitar. Você veio do Havaí para Kentucky? Você está louco? Você deveria ir de Kentucky para o Havaí. Eu digo, ok. E eu disse para minha esposa, sem querer ofender ninguém, mas às vezes você encontra algumas pessoas estranhas quando é pastor. Você termina um sermão e alguém vem até você e te conta umas histórias estranhas que não fazem nenhum. A maioria, 99% das pessoas são normais, mas de vez em quando você conversa com alguém que é quase normal, sabe? Quase tão maluco quanto eu. Vamos colocar dessa forma. E eles vêm até mim e dizem, você poderia falar com meus filhos e dizer para eles que precisam cuidar de mim e me comprar uma Mercedes? Eu digo, por que eu falaria com seus filhos para comprarem uma Mercedes para você? Se eu for falar com seus filhos, vou pedir para eles comprarem uma Mercedes para mim. Mas de qualquer forma, e alguém vem, você poderia falar com o meu. E eles vêm com esse tipo de ideia maluca, porque eu sou o pastor, sabe? Então, eles vêm e começam a falar, e depois de 2 horas ainda estão falando, e eu estou com sono e cansado, e eles continuam falando e falando. E eu oro em pensamento, Senhor, pode pedir para eles serem mais breves, por favor? Mas enfim. E então, achei que ele era um desses caras malucos. Ele me ligou do Havaí. Ok, você está ouvindo meus sermões. Louvado seja o Senhor, e eu quero ir te visitar. Eu disse, e se todo mundo para quem eu prego viesse me visitar? Dá para imaginar isso? Mas eu fiquei quieto. Eu disse, tá bom. E eu estava julgando o coitado. E na verdade, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E eu estava julgando ele na minha mente. E eu nunca me permito julgar as pessoas, nem mesmo em pensamento. Mas dessa vez eu fiz isso. Eu disse, ele é maluco. Ele vem do Havaí só para me visitar.
Ele veio do Havaí depois de uma semana com uma equipe de pessoas e disse: Deus me inspirou dizendo que Satanás está te atacando e eu preciso ajudar. Você sempre ajuda os outros, agora eu vou te ajudar. Me conte o que está acontecendo na sua casa. Eu disse: bem, nada. Ele disse: nós não conseguimos subir de carro. Tivemos que subir a montanha a pé, porque a entrada está quebrada. Ele perguntou: você me permite consertar a entrada? Eu disse: não, eu nunca recebo nada da igreja. Eu dou para a igreja. Ele respondeu: eu não sou a igreja. Eu sou uma pessoa. E ele foi e comprou vários caminhões de concreto e com aquelas pessoas, em 2 dias ele concretou a entrada e depois foi embora. Você acredita nisso? Amém, alguém disse. Louvado seja o Senhor. Eu amo isso. Não estou dizendo que é assim que sempre acontece, mas estou dizendo que se você foca em Deus, Deus foca em você. Na verdade, há uma citação no espírito de profecia que diz: Deus te chamou para servir. Então ela diz, é um se condicional. Se você continuar servindo, fazendo o trabalho para o qual Deus te chamou, você não precisa cuidar de si mesmo ou se defender das pessoas que te atacam. Deus fará isso por você, contanto que você continue servindo. Quando você parar de servir, então ele não poderá fazer isso por você. Então, o que estou tentando dizer é que Deus cuida de você se você fizer dele uma prioridade. Agora, acredite, eu não tenho um monte desse tipo de histórias. Mas eu tenho histórias das bênçãos de Deus. Certo, vamos ao assunto. Começando o cronômetro. Ótimo! Eu estava em Bucareste, naquela igreja que mencionei para vocês, aquela igreja grande, com 1.600 membros, e havia uma senhora na igreja, e essa senhora teve dores nas costas a vida toda. Entre o disco número tal e o disco número tal, ela não tinha cartilagem e os ossos se tocavam, causando uma dor terrível, insuportável. E naquela época, na Romênia, eles não faziam cirurgia na coluna. Eles não tinham a tecnologia que existe hoje. Então, ela usava uma bolsa de morfina que liberava morfina a cada, 15 minutos ou algo assim, para lidar com a dor durante toda a vida. Você consegue se imaginar esse tipo de vida? E um dia, ela foi à igreja e o pastor era o novo pastor depois que o antigo pastor faleceu. O novo pastor se chamava Lucian Cristesco. Para aqueles que são romenos aqui, talvez conheçam esse nome. O novo pastor que estava lá, ela foi até o pastor e disse para ele: eu não sinto mais dor. Ele perguntou: o que você fez? Havia um curandeiro na cidade e eu fui até ele. Ele me tocou, orou por mim e me curou. Um profeta. Parêntese. Milagres acontecem? Sim ou não? Eles são bons ou ruins? Ambos. Vamos falar sobre isso. Ok. E ela disse: ele me curou. Mas então, no próximo sábado, ela foi até o pastor e eu estava no grupo de oração. E o grupo de oração que eu comecei multiplicou de 2 para 56 jovens. E nós também orávamos pelo nosso pastor. Nós não oramos para que o pastor antigo morresse, mas mesmo assim ele morreu. E recebemos um novo pastor, e o novo pastor trouxe novas mensagens, e a igreja foi reavivada, e assim por diante. Então a igreja, toda a igreja mudou. Então fomos até o pastor e ele nos disse: orem por ela porque foi isso que aconteceu. Ela veio até mim e disse: depois que fui curada, não consigo orar, não consigo estudar. Quando quero estudar, a Bíblia voa da mesa para o chão. E eu vou, pego a Bíblia, coloco de volta na mesa quando quero estudar. É como se alguém estivesse jogando a Bíblia no chão. E então eu quero orar e as janelas se abrem sozinhas, sem nenhuma tempestade. E eu fecho as janelas e as portas do armário. Se abrem e eu fecho as portas do armário e alguém bate dentro do armário, mas não há ninguém no meu armário, exceto minhas roupas. E ela diz: eu não tenho paz, não consigo estudar, não consigo orar, eu não sei o que aconteceu. E o pastor pediu para orarmos. Nós oramos por ela e o pastor disse: você foi ao profeta que era o profeta de Satanás e você convidou Satanás para a sua casa. Foi isso que você fez. Você precisa orar para que Deus expulse Satanás. E ela orou e nós oramos e ela veio no próximo sábado e disse: eu tenho paz, consigo orar, consigo estudar, mas a dor voltou. Você entende? E às vezes Deus vai te curar, e às vezes Deus vai dizer o que ele disse para Paulo: a minha graça é... E ele não te cura, e ele sabe o porquê, e você precisa aceitar isso. Você só precisa saber que ele está com você, certo?
E se Deus curasse todo adventista e nenhum adventista jamais ficasse doente, ou pobre, ou divorciado, ou, sabe? Então todo mundo seria adventista, só para receber uma bênção. Enfim, voltando ao assunto. Outra história, eu estava, antes de ser pastor, depois de ser estudante, eu não conseguia trabalhar com o sábado livre como engenheiro. E eles não permitiam porque eu deveria trabalhar. Eu me formei em construção hidrotécnica. Hidrotécnica ou hidrotecnologia é quando você constrói usinas em rios. Hidráulica, hidrotécnica e assim por diante. Você constrói usinas, e essa é a minha especialidade, construir usinas. Então, eu deveria trabalhar no Rio Danúbio, na fronteira entre a Romênia e a antiga Iugoslávia, em uma usina chamada Portas de Ferro, Portila de Fier, as Portas de Ferro. Mas naquele local, as pessoas atravessavam a fronteira para fugir do país, do comunismo para a Iugoslávia e de lá para a Áustria e depois para onde quisessem, sabe? E por isso não me permitiram, como adventista, trabalhar lá porque disseram: ah, você é perigoso, você é um adventista em um país comunista, você pode fugir, pode atravessar a fronteira se trabalhar na fronteira. E disseram: você não pode, a menos que abandone a igreja. Então eu não pude trabalhar como engenheiro, então o que eu fiz foi começar um negócio, depois comecei um segundo, um terceiro e assim por diante. E enquanto eu estava nos negócios, tínhamos dinheiro e compramos uma casa grande, isso e aquilo, um carro bonito e levávamos uma vida boa. E eu tinha um dom, além de outros dons que Deus me deu, e esse dom se chama negociação. Eu adoro pechinchar. Você não faz ideia do dom que eu tenho para pechinchar. Por isso, minha esposa me manda fazer compras, porque eu consigo os melhores preços. Você compra aquela TV por $2.000, eu compro por 500, e não estou exagerando. Pode confiar em mim. Se você conversar com pessoas das minhas antigas igrejas, elas vão te contar isso. Se eu te contar como comprei o carro para minha esposa, você vai colocar a mão assim e vai embora. Quero dizer, fui a 5 concessionárias, depois voltei a todas as 5, e depois fui de novo, e baixei o preço de $36.000 para 28.000, e ainda consegui o engate, o gancho, o suporte de bicicleta, e no final, eles se cansaram de mim e me deram tudo o que eu queria. Vamos voltar ao assunto. Então, minha esposa, nós tínhamos um negócio. Ela estava trabalhando no negócio. Ela tinha os funcionários, estava supervisionando e me manda sair para fazer compras. E ela diz: vá às compras. E ela me dá a lista, como as esposas fazem. Você pega isso, aquilo e aquilo para o negócio. E pega isso, aquilo e aquilo para a casa. Eu disse: ok. E ela sabia que eu adoro pechinchar e consigo um bom preço. Então ela me mandou fazer as compras. Eu fiz todas as compras. Transportei tudo para casa. Então, ao voltar dirigindo para casa... Nós morávamos perto do Palácio da Cultura e havia um shopping no primeiro andar do prédio e nós morávamos acima, então tínhamos um apartamento muito bom lá. Antes, já tínhamos uma casa grande de qualquer forma e, eu vi uma grande multidão, estamos falando de centenas de pessoas, em frente ao Palácio da Cultura. Então eu deixei as coisas, pedi para o pessoal descarregar o carro e voltei andando porque era uma distância curta e fui caminhando até lá e me enfiei no meio da multidão, sabe? Eu tenho cotovelos afiados, sabe? Então eu consegui chegar na frente para ver o que estava acontecendo lá. E quando cheguei na frente, havia um profeta. E o profeta estava pregando e dizendo: vocês precisam voltar para a igreja. Isso é bom ou ruim? Bom, vocês precisam estudar suas Bíblias, vocês precisam orar. É bom? Vocês precisam ajudar os pobres, vocês precisam amar Jesus, ele disse. Mas vocês não precisam guardar os mandamentos. Você vê o que eles fazem? Eles não dizem para você odiar a Deus. O espírito de profecia diz que eles misturam verdade com mentira. Meu pai costumava me dizer: se Satanás te der veneno, você não é burro de beber, mas se ele te der uma sopa maravilhosa e colocar só uma gota de veneno, você vai beber. É isso que Satanás faz. Ele mistura um pequeno erro. Ele diz: sim, tudo é real, exceto que a criação não aconteceu em 6 dias, aconteceu em 6.000 anos, ou seja lá o que for. Ele com muita verdade e um pequeno erro. Você entende? E você precisa se apegar à Bíblia. Você não pode se afastar nem 1 milímetro da Bíblia. Você não pode. É a palavra de Deus. Teorias vêm e vão. A Bíblia permanece. E então ele dizia: você não precisa guardar os mandamentos. Deus é real e eu sou seu profeta. E Deus me deu seu Espírito. E eu estou falando pelo Espírito. Você não precisa guardar. Você será salvo de qualquer forma pela graça.
Isso é real? Sim, você é salvo pela graça, mas não precisa obedecer. E eu disse para ele, porque eu não era pastor naquela época e eu era extremamente louco. Eu melhorei um pouco desde então, mas enfim. Eu disse para ele, eu gosto do seu carro. Ele disse, é um Mercedes bonito. Eu disse, ok, então não precisamos guardar os mandamentos. Não, eu disse, certo. E eu fui até o carro. Eu vou roubar o carro. Ele disse, não toque no meu carro. Eu disse, porque eu não preciso guardar os mandamentos. Ele disse, bem, mas você não pega meu carro porque isso é roubar e é errado. Eu disse, posso ficar com a sua esposa? Ele disse, não. Eu disse, por quê? Porque é errado, é pecado. Eu disse, o que é pecado? Ele disse, bem, é a transgressão da lei. Eu disse, mas nós podemos quebrar a lei. E ele disse, pare de falar. E então ele disse, o Espírito Santo quer mais profetas por perto. Eu preciso de 6, 7, 8 mulheres que durmam comigo, e nós teremos bebês que serão pequenos profetas. Foi isso que ele disse em público. E eu disse, sim, eu disse, você é Satanás, fique longe. Eu disse essas palavras, eu disse, você é Satanás, afaste-se daqui, afaste-se daqui. Ele começou a gritar comigo. Então ele chamou as pessoas e disse, eu tenho o poder de curar vocês, venham aqui e vocês serão curados. E as pessoas começaram a se aproximar, mesmo ele tendo dito que queria dormir com as mulheres. E as pessoas vieram e ele colocou a mão na frente da testa delas. Ele não tocou. Havia uns 15, 20 centímetros entre a cabeça deles e a mão dele. Assim que ele colocava a mão na frente da cabeça, a pessoa era, pau, jogada no chão por uma força invisível. Literalmente arremessada ao chão. Eu fiquei tipo, uau! E então a mulher se levantou e disse, não sinto mais dor. Na minha cabeça, você está louco? Se ele me jogasse no chão desse jeito, eu teria 5 ossos quebrados. E então ele diz, quem é o próximo? E outro cara veio, ele colocou a mão, piu. E então mais 3, 4 pessoas vieram, e eu disse para ele, você faz esses milagres com o poder de Satanás. E ele veio até mim, colocou a mão na frente da minha testa e nada aconteceu. E ele fez de novo, e nada aconteceu. Ele fez de novo. Ele disse, eu não tenho poder sobre você. Eu disse, porque aquele que está em mim é mais forte do que aquele que está em você. Agora, eu deveria ter sido mais sábio e não ter ido lá. Mas eu não sabia muita coisa naquela época. Eu era jovem e louco. E Deus te leva de onde quer que você esteja e trabalha com você. Então Deus me protegeu. E ele não tinha poder sobre mim. E ele chamou as pessoas e disse, não farei mais curas antes de vocês tirarem esse cara daqui. E as pessoas começaram a gritar, saia daqui, queremos ser curados, não nos importamos com o que você acredita. As pessoas não querem a verdade, as pessoas querem conforto. Você entende? E muitas vezes nós, a igreja, também. Enfim, então Satanás é capaz de fazer milagres? Todos os milagres vêm de Satanás? Porque há algumas pessoas na igreja que têm tanto medo de Satanás que nem querem o Espírito Santo. Você ouviu o que eu disse? Elas têm tanto medo de um espírito maligno que preferem nenhum espírito, e têm tanto medo de um avivamento falso que não querem avivamento nenhum. Elas têm tanto medo que, se orarem, Satanás pode falar com elas, então preferem não orar. Você entende? E assim elas pulam para o outro extremo, e Satanás não se importa se você tem um avivamento falso ou nenhum avivamento. Você ainda é dele, a menos que tenha um avivamento verdadeiro. Você entende? Então, Satanás tem poder. Mais uma história e depois eu entro no assunto. No primeiro andar, era um centro comercial, esse era o nível do chão, e depois acima era um consultório médico. Ela era Diana Popesco, e o marido dela era Cláudio Popesco. Ele era engenheiro de computação. Depois era a minha família, nossa família, e acima de nós era uma família maluca. Ele veio da prisão porque matou um cara. Ele passou 21 anos na prisão e a filha dele tinha 18 anos e estava envolvida com bruxaria, prostituição e drogas. E ele tinha outra filha, ela tinha uns 11 ou 12 anos. Ela era uma boa menina e a esposa dele, a pobre senhora, ele batia nela todo dia. Essas eram as pessoas malucas que moravam acima de nós até comprarmos a casa e nos mudarmos. E essas pessoas brigavam todos os dias. E eu ouvia ele gritando para a tua esposa, me deixa em paz, eu adoro Satanás, não fale comigo sobre ele, eu adoro Satanás, eu amo Satanás. Era isso que ele dizia dentro de casa.
Um dia, e eles brigavam e se agrediam todos os dias. Um dia, alguém bateu na porta. Eu abri a porta, era a Mona. Senhor Goya, como vai? Bem, Mona. E você, como está? Bem, obrigada. Senhor Goya, posso pegar um pouco de açúcar? Eu disse, tudo bem. Eu dei açúcar para eles. No dia seguinte, ela bate na porta. Você pode me dar um pouco de sal? Eu disse, tudo bem. No dia seguinte, você pode nos dar algumas batatas? Tudo bem. No dia seguinte, posso pegar uma cebola? Tudo bem. No dia seguinte, posso pegar algumas cenouras? Tudo bem. No dia seguinte, posso pegar um pouco de farinha? Tudo bem. No dia seguinte, posso pegar um pouco de óleo? Todos os dias, durante 2 semanas. Eles disseram, Mona, não nos importamos em te ajudar porque somos abençoados, temos de sobra, mas por que você continua pedindo? E ela disse, meu pai gasta todo o dinheiro com bebida, ele não dá nada para a mamãe, mas se ela não cozinha, ele bate nela e ela não tem dinheiro para fazer compras. Então, eu venho até vocês e com as compras que vocês fornecem, minha mãe pode cozinhar e assim não apanha. E eu disse, Mona, você pode vir todos os dias, somos abençoados, temos de sobra. E então ela diz, Senhor Goya, o senhor não é normal. Eu disse, eu sei, todo mundo fala isso. Ela diz, não foi isso que eu quis dizer. O senhor não é normal porque não briga como as pessoas normais brigam. Eu disse, não, Mona, pessoas normais não brigam. Mas você tem algo diferente. Você está sempre cantando. Nós ouvimos você cantando e orando. Você é tão feliz e você e sua esposa estão sempre de mãos dadas e se beijam quando saem e se abraçam e seus filhos pulam ao redor e são felizes. Nós sempre ficamos com medo quando o papai chega em casa e não sabemos onde nos esconder. E ela disse, por que você é tão feliz? E eu disse, porque nós temos Jesus. E ela disse, posso ter 1 quilo, por favor? Foi isso que ela disse mesmo. Quando eu disse, nós temos Jesus, ela disse, posso ter 1 quilo? Eu disse, Mona, Jesus é uma pessoa, ele não é um objeto. E ela estava no corredor. A cozinha ficava na frente, a sala de estar à direita e os quartos e banheiros à esquerda. Então ela fez isso, olhou para a sala de estar e disse, ele está aqui? Posso falar com ele? Ela não sabia nada sobre Deus. E eu disse, Mona, ele está aqui, posso vê-lo? Eu disse, não, você não pode. Por quê? Porque ele é invisível, ele está bem aqui, ele pode te ver agora mesmo. Ah, como minha irmã quando fala com os espíritos, eles são invisíveis. Eu disse, não, Mona, não como sua irmã. Sua irmã fala com espíritos malignos. Eu falo com o Deus do universo. Ele é o único espírito realmente bom no universo e ele é meu amigo, meu Deus e meu rei. Ela diz, bem, os espíritos da minha irmã, eles são mestres, mas são muitos. Os demônios, sabe? Eu disse, não, Mona, não é o caso aqui. Ele é Deus e ele é bom e ele ajuda as pessoas. E ela diz, você pode me ensinar como tê-lo? Como tê-lo na minha casa? Eu disse, com certeza. Então eu dei um estudo bíblico para ela e no dia seguinte ela veio buscar comida e eu dei outro estudo bíblico. E no dia seguinte ela veio buscar comida e eu dei um estudo bíblico para ela. No dia seguinte ela veio buscar comida e eu dei para ela um inário infantil chamado Flores e Estrelas e eu dei para ela um inário para crianças. Depois eu dei para ela um livro de lições objetivas de Cristo e então eu dei para ela uma Bíblia ilustrada para crianças. E ela começou a ir à igreja e ela estava mais feliz. Senhor Goya, estou tão feliz que agora eu também tenho Jesus. Um dia alguém bateu na porta com muita força. Quando abri a porta, os olhos dele pareciam fogo. Eram escuros, profundos, brilhantes e ele estava com um machado na mão. Você sabe o que é um machado? Aquele que você usa para cortar árvores. Ele estava com um machado. Quando abri a porta, ele tentou me acertar na cabeça. Eu me abaixei e o machado ficou cravado na porta. Ele olhou para mim e com uma voz profunda disse, eu odeio Deus. Na minha casa, nós adoramos Satanás. Se você falar de Deus para minha filha de novo, eu vou matar você, sua esposa, seus filhos, minha filha e depois volto para a prisão. E ele não permitiu que ela voltasse para a igreja ou para nós. Encontrei com ela algumas semanas depois no mercado. Eu estava fazendo compras. Senhor Goya, meu pai disse que se eu fosse para a feitiçaria com minha irmã, você me daria um chocolate. E eu fui. Eu disse, Mona, não volte. Ah, não aconteceu nada. Ela só conversou com os espíritos e me deu um chocolate. E toda vez que eu vou, ela me dá um chocolate. Mona, não vá. Eu poderia te dar 1000 chocolates, só não vá. Não, só... Mona, não vá. Bem, não demorou muito e ela ficou possuída por demônios. E Mona tinha 2 vozes.
Ela tinha a voz dela de Sr. Goya e depois tinha uma voz grave de fumante. E ela dizia, eu odeio Deus. Eu disse, Mona, por que você diz isso? Eu não disse. Ele disse, quem? Aquele que está em mim. Ela estava possuída por demônios. Um dia à noite houve uma briga na casa. Eles estavam brigando, gritando, se batendo, e Mona estava gritando, e nós queríamos dormir, e minha esposa e eu sentimos uma pressão física empurrando nosso peito na cama, tão forte que não conseguíamos respirar. Então começamos a orar. Assim que começamos a orar, a pressão sumiu e eles pararam de brigar. Parávamos de orar, eles começavam a brigar de novo. Parávamos de orar, eles começavam a brigar. Começávamos a orar, eles paravam de brigar. E aí voltava, até meia-noite, bem depois da meia-noite, tipo 1, 2 da manhã. E então fomos dormir e de repente ouço eles gritando. E Mona grita e então tup, ouço ela correndo e depois um rangido, ouço a janela. Depois ouço a mãe, não! E então piu. E eu disse para minha esposa, a Mona se matou. E olhei pela janela da cozinha e na frente do prédio, no concreto, a Mona está deitada no concreto de bruços. Ela pulou da janela do 3º andar de bruços. Então liguei para o 911. Liguei para a ambulância. Enquanto eu estava ao telefone com a ambulância, a Mona se levantou do concreto e começou a gritar e a pular. A ambulância chegou e eles não conseguiram contê-la. Eles tiveram que amarrá-la e dar injeções para acalmá-la, para sedá-la, e me disseram, quando fui ao hospital visitá-la, que ela tinha vários ossos quebrados, e para uma criança de 11 anos, eles não conseguem explicar como ela tem tanta força a ponto de quebrar a cama. Essa é uma história real, pessoal. E eles teriam que mantê-la o tempo todo com esse tipo de injeção, de modo que ela ficaria como um vegetal, sabe? Porque ela tinha muita força. E eu estava visitando e ela acordou. Eu disse, Mona, por que você pulou? E ela disse, eu não pulei, ele me jogou. Eu disse, seu pai te jogou pela janela? Não, ele que está em mim. Eu disse que queria voltar para a igreja e ele me jogou pela janela. E ela disse, como posso me livrar dele? Eu disse, por que você não ora? E eu dei a ela uma Bíblia de novo e dei a ela um inário de novo. Eu disse, você ora, você canta, você estuda e ele vai embora. E eu fui no dia seguinte. Eu disse, toda vez que eu estudo, ele vai embora. Eu disse, louvado seja o Senhor. Bem, no dia seguinte eu voltei. O médico me parou na porta e disse, o pai dela veio, disse que pegou a Bíblia, quebrou, jogou no lixo e disse que se eu deixar você voltar, ele vai matar minha família. Ele disse, ninguém, exceto a família, pode visitá-la. Então você não tem permissão para visitá-la. E então nós compramos uma casa e nos mudamos de lá. E depois acabamos nos mudando para outro lugar. Começamos no ministério e assim por diante. Então eu não sei o que aconteceu com ela. Mas essas coisas são reais. E Satanás é real. E Satanás quer que você seja tão ignorante das obras dele que você não se prepare. Há uma citação no Espírito de Profecia que eu tenho na apresentação, onde ela diz que Satanás quer que sejamos ignorantes para que não estejamos atentos, não oremos, não estudemos e, basicamente, não estejamos preparados para os ataques dele. E ele vai atacar pessoas que têm medo de feitiçaria através da feitiçaria e vai atacar pessoas que não têm medo de feitiçaria através de outras tentações. E não importa como ele te ataque, se ele te pegar, ele fica satisfeito. Você entende? E nós nem percebemos que existe uma guerra real. Se Deus abrisse nossos olhos, nós continuamente... O Espírito de Profecia diz que continuamente veríamos anjos bons e maus lutando por nós a cada decisão, a cada passo, a cada momento da nossa vida. Se Deus abrisse seus olhos, você veria continuamente essa luta ao seu redor. E nós nem processamos isso. É uma guerra real. E nós falhamos nas pequenas coisas. Se não conseguimos acompanhar pessoas que andam, como vamos acompanhar pessoas a cavalo? A Bíblia diz isso. Você sabe o que isso significa? Se você não consegue lidar com desafios maiores hoje, como vai conseguir na crise final? É assim que você se prepara. Através dos pequenos desafios diários, você se prepara para desafios maiores. Nesse conflito que está por vir, com certeza isso não funciona. A menos que você coloque isso, não funciona. Ok. Nesse conflito, você não pode lutar contra o inimigo com a sua própria força. Você precisa de proteção externa.
Você precisa de proteção externa. Ouça com atenção. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais no... Onde? Você já refletiu sobre essas duas palavras? Lugares celestiais. Hostes da maldade nos lugares celestiais. Satanás está nos lugares celestiais e você está na terra. Como você pode lutar contra Satanás? É como um peixe e um pássaro. Eles nunca se encontram. Como eles poderiam lutar? Você não pode lutar contra Satanás porque você está na terra. Para lutar contra Satanás que está nos lugares celestiais, você precisa estar nos lugares celestiais. Eu não sei se você entendeu, mas você vai entender. Diz que falsos messias e falsos profetas aparecerão e eles realizarão falsos... Diz falso aí? Não. Grandes maravilhas reais para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mas isso não é sobre você. Não se preocupe. Você não precisa se preparar. Algo grandioso e decisivo está prestes a acontecer. O mundo está à beira de uma grande crise. A era da liberdade chegará ao fim. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve antes na história. Você consegue compreender essas palavras? Estamos preparados? O inimigo, a última grande religião, está prestes a se revelar diante de nós. O anticristo realizará milagres maravilhosos diante dos nossos olhos. Agora, ouça com atenção. O país será tão semelhante que será fácil distinguir. O que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Pessoal, vocês precisam ouvir o que está escrito. Será impossível. Você entende a palavra impossível? Você entende a palavra impossível? Você acha que está pronto? Ele vai enganar quantos? O mundo inteiro. Seus anjos de luz personalizados, até mesmo Jesus Cristo. Haverá uma excitação emocional. Vamos voltar para a igreja. Vamos guardar os mandamentos. Vamos fazer isso e aquilo. E vamos orar e abençoar o mundo inteiro. Precisamos de Deus por causa dessas catástrofes. Homens sob a... Não mulheres. Elas nunca fazem isso. Então isso vai... Homens sob a influência de espíritos malignos farão milagres. Doentes serão curados. Você está preparado para a aprovação que está por vir? Por suas feitiçarias, quantas nações? A palavra feitiçarias em grego é pharmakeia, de onde vem a palavra farmácia, e é traduzida como qualquer coisa que possa confundir a mente. Se a comida confunde a mente, a comida é de Satanás. Se a TV ou algo te deixa confuso, é isso que Satanás tenta usar para te confundir, para impedir o Espírito Santo de agir e te impedir de ver o bem e o mal. Você precisa fazer tudo o que faz de uma maneira que sua mente esteja continuamente clara e conectada. Entendeu? Como você se protege? Como você alcança a vitória na crise final? 3 estratégias que não teremos tempo de explicar porque só me restam 5 minutos. No Senhor, na oração, em sua armadura. Quando digo no Senhor e depois na oração, ao falar de oração, quero dizer oração e estudo da palavra. No Senhor está escrito, finalmente, irmãos, fortalecei-vos. A menos que você esteja no Senhor, você não vai conseguir. Aliás, a casa que foi construída sobre a rocha, em grego não foi construída sobre a rocha, não estava sobre a rocha, não estava debaixo da rocha. Em grego diz, na fenda, como numa caverna, na fenda da rocha. Basicamente, a menos que você esteja dentro da rocha, a tempestade vai te levar embora. E a casa que foi construída sobre a areia, não foi construída sobre a areia. Em grego significa leito de rio seco. Basicamente, o rio vem em abril e em outubro, fora isso, fica seco e o sujeito construiu a casa no leito seco do rio e quando chegou a estação das chuvas e o rio veio, levou a casa embora. E assim, a menos que você esteja no Senhor, ouça, assim como Cristo em sua humanidade buscou força no Pai para que pudesse suportar as tentações e as provações, assim também devemos fazer. Diariamente precisamos de poder do alto. Ouça atentamente esta citação. A única defesa... Só significa quantos outros? Nenhuma. A única defesa contra Satanás é a habitação de Cristo no coração. Você precisa estar em Cristo e Cristo precisa estar em você. Você não tem outra ajuda. Sua experiência, seu conhecimento não contam para nada. A menos que você faça da oração e do estudo uma prioridade para estar continuamente conectado, você irá fracassar.
A menos que nos tornemos vitalmente conectados, continuamente conectados com Deus, nunca poderemos resistir. Agora ouça, tão próximo você estará que será impossível, exceto pelas Escrituras. E então ele diz para ir à sua palavra e orar por iluminação divina para que você possa distinguir entre a obra de Deus e a obra de Satanás. As pessoas dizem, quando o fim chegar e eu vir os sinais e os milagres e eu vir as pragas, então vou me preparar. Você não estará preparado então? Você não se prepara para uma prova médica na noite anterior. Entendeu? Você não se prepara para uma competição olímpica na noite anterior. Você começa a se preparar hoje. Quando eu vir os sinais do fim, você não verá nada porque os sinais estão todos ao seu redor. Nós nos acostumamos tanto com os sinais que já não os vemos como sinais. Não havia terremotos como há 100 anos atrás. Era como se tivesse um terremoto a cada 50 anos. Depois passou a ser um a cada 10 anos. Depois um por ano. Depois 2 por ano. Depois 100 por ano. E agora são 300 por minuto. Mas eles aumentam como as dores do parto. Gradualmente. 1, 2, 10, 50, 100 terremotos. Um tornado. Depois 2. E então temos 300 tornados por ano. E depois um incêndio. E então temos incêndios por toda parte. E eles crescem tão devagar que nos acostumamos com eles e não os vemos como sinais. Vemos como algo normal. Você não verá nenhum sinal porque eles estão todos ao nosso redor e nós não os enxergamos. Você entende? Não espere por um milagre, por um sinal para se preparar. Comece a se preparar hoje. O último grande engano em breve se abrirá diante de nós. Satanás realizará obras maravilhosas. Agora ouça, somente aqueles que fortaleceram sua mente com a Bíblia permanecerão firmes no último grande conflito. Ele fará descer fogo do céu. Você já leu esse versículo da Bíblia antes? O que isso significa? A Bíblia fala sobre fogo. Elias, quando Israel estava seguindo Baal, disse aos profetas de Baal: se vocês fizerem descer fogo do céu, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Se eu fizer descer fogo do céu, o meu Deus é o Deus verdadeiro. O fogo deveria mostrar quem é Deus, qual obra é de Deus, não a obra de Satanás. O fogo deveria mostrar a presença de Deus, a obra de Deus. Outro exemplo. Os discípulos oram no cenáculo, e então o Espírito Santo foi derramado. E houve o quê? Fogo. Isso provou a obra de Deus entre eles, a presença de Deus entre eles. Sim, quando o Espírito Santo vem, isso é Deus. Você está me acompanhando? Então, o fogo prova a obra de Deus e a presença de Deus. A Bíblia diz, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito. Ok, escutem. Minha avó não usava óculos. Ela tinha uma lupa que era bem grande no cabo e ela lia o jornal e era engraçado porque ela movia aquilo e as letras ficavam maiores e menores. E ela terminava e ia cozinhar. E enquanto ela cozinhava, eu pegava a lupa escondido e ia para fora. E quando eu saía, juntava alguns papéis e palhas e focava aquela lupa. E eu concentrava o sol em um feixe de luz. E adivinha o que acontecia com os papéis? O que significa ele te batizar com fogo? No que quer que você realmente foque, é nisso que você se inflama. Quando você é batizado com água, como você sai da água? Espere. Quando você é batizado com fogo, como você sai do fogo? Quente. Você já foi batizado? Você está fervoroso pelo Senhor? Você está com paixão e zelo e diz, eu não consigo segurar, preciso contar para todo mundo. Você tem paixão pela Bíblia? Você tem paixão pela oração? Você está queimando com um fogo que te consome de dentro para fora para evangelizar, ajudar na igreja e falar com o vizinho? Porque se você não está, você nunca foi batizado, exceto com água. Você não tomou café da manhã. Você morreu instantaneamente e está tão quieto comigo. Ellen White diz que aqueles que nascem no reino de Deus nascem como missionários.
E então, em uma citação diferente, ela diz: se você não tem paixão pelo Senhor, isso significa que você nunca foi verdadeiramente convertido, porque quando você é convertido, o amor e a presença de Deus te dão um fogo que te consome por dentro e você não consegue conter, e então você precisa ser batizado com fogo. Ouça, todos os que habitam, quantos? Na terra adorarão a besta. Deixe-me explicar um pouco sobre o fogo. Diz que ele te batiza com espírito e fogo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder e fogo. É melhor que seja Deus te chamando. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder e fogo. Olhe para os discípulos. Olhe para Elias. É nesse momento que Deus pode te usar, e essa é a necessidade mais urgente da igreja, orar pelo derramamento do Espírito, porque precisamos de fogo, precisamos de poder e precisamos de avivamento. Caso contrário, nada acontecerá na igreja. Deixe-me explicar. Diz que todos, basicamente, quando você recebe a presença de Deus, você tem esse fogo. Todos quantos? Isso significa que você e eu? Todos os que habitam na terra adorarão a besta. Você está adorando a besta? Deixe-me explicar o versículo bíblico. A palavra habitar, traduzida do grego, é traduzida de 3 formas: pensar em, focar em ou viver em. Nós achamos que habitar significa viver na terra, mas a tradução em grego ali é todos os que focam nas coisas terrenas. Então deixe-me traduzir para você. Se você está na igreja e guarda o sábado e acha que adora a Deus, mas está estressado com as coisas do mundo, sem saber, na verdade você está adorando a besta. Quer que eu repita para você? Se você está na igreja e acha que está tudo bem porque vai à igreja, come tofu, guarda o sábado e conhece o estado dos mortos, mas se estressa e foca nas coisas terrenas sem nem perceber, você adora a besta. Você deve ter um emprego, deve ir para a escola, deve fazer as coisas que precisa fazer durante a semana, porque Deus disse que em 6 dias você deve trabalhar. Então você não deve ser preguiçoso, mas você não deve se estressar com essas coisas. Se você tiver algum estresse, o único estresse que deveria ter é o de conhecer o Senhor e de ser cheio do Senhor. Você não deve se estressar com as outras coisas, porque Deus prometeu que não faltaria água nem pão. Você está me acompanhando? Bem, ele não prometeu bolo e suco de uva, mas pelo menos água e pão. E se você se apegar a essas coisas, se sua mente estiver consumida por essas coisas, pode até pensar que adora o Senhor, mas na verdade você adora a besta. E por isso Jesus dirá: eu não te conheço. Certo? Precisamos terminar. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aqueles que estão constantemente pensando, cujas mentes estão focadas, consumidas por essas coisas, que vão dormir ainda preocupados com esta vida, estão adorando a besta. Jesus diz que estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Precisamos terminar, irmãos e irmãs, infelizmente, e não temos tempo para continuar. Você não gosta do som da oração fervorosa? Satanás e todo o seu exército tremem. Você não gosta disso? Não há tempo. Nós não entendemos o conflito que está acontecendo entre as agências invisíveis e esses anjos leais. Sobre cada homem, senhoras, podem ficar tranquilas. Sobre cada homem, sobre cada pessoa, ouçam com atenção, anjos bons e maus lutam. Neste exato momento, sobre cada um de vocês, há anjos bons e maus. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, continuamente há anjos sobre você. Ouça com atenção. Você se lembra da história na Bíblia dos reis, quando o profeta estava na montanha e de manhã o servo acordou, abriu as janelas do hotel e disse: "Uau, o exército sírio cercou a montanha, o que vamos fazer?" E o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele." Quando Deus abriu os olhos dele, o que ele viu? Anjos.
Há anjos ao seu redor, bons e maus. Bem, deixe-me te fazer uma pergunta. Por que o profeta via os anjos e o servo não via os anjos até que o profeta orou para que seus olhos fossem abertos? Por que os olhos dele estavam fechados? Quantas pessoas na igreja têm os olhos fechados? Por que ele não viu os anjos? Bem, deixe-me explicar o porquê. Aqueles que fazem de Cristo seu companheiro diário, o que você deve fazer? Orai sem cessar. Sentirão os poderes de mundos invisíveis ao seu redor. Ao olhar para Jesus, serão assimilados à sua imagem. Os homens e mulheres fiéis que conversam com Deus, o que é isso? Oração. Aqueles que conversam com Deus, para eles, o mundo invisível é uma realidade. Eles carregam consigo o céu na terra. Meu pai distribuía Bíblias com seu amigo, Benjamin, quando eram jovens, e eles tinham uma mochila e entravam na vila para entregar Bíblias. E a polícia veio para prendê-los porque isso era contra a lei. Então eles fugiram da polícia e a polícia foi atrás deles. Quando saíram da vila, era preciso atravessar uma ponte e havia um grande e profundo desfiladeiro com água lá embaixo. E a polícia estava esperando na ponte, e outros policiais vinham por trás, então eles não tinham como escapar. Então meu pai disse, vamos para a floresta. Então eles entraram na floresta com a polícia atrás deles. E assim eles entraram na floresta e encontraram uma velha ponte suspensa. Havia 2 cabos e depois cabos menores, e então pedaços de tábuas de madeira, e a ponte balançava, sabe? Ok. Então Benjamin diz para o meu pai, olha, isso aqui é extremamente velho, está podre, tem muita ferrugem no cabo e as tábuas de madeira estão tão podres que o dedo atravessa. Não podemos atravessar, vamos cair no desfiladeiro e morrer. Meu pai diz, eles estão vindo. Ele diz, não tenha medo porque temos anjos ao nosso redor. Então meu pai para de andar na ponte e Benjamin vai andando atrás dele. E Benjamin diz, Pavel, pare. E meu pai diz, o quê? E ele diz, olhe para baixo. E meu pai olha para baixo e havia 6 tábuas faltando e meu pai estava pisando no ar. Nada embaixo. Ele diz, opa! E aquelas 6 tábuas que faltavam eram o espaço era tão grande que Benjamin diz, como eu pulo, como eu pulo? E meu pai diz, pela fé. Ele diz, eu não consigo fazer isso. Então ele foi andando. Ele atravessou, segurando com as mãos no cabo, porque tinha medo de pisar no ar. Meu pai não sabia. Ele simplesmente pisou no ar. Quem protegeu seus pés para que ele não caísse no desfiladeiro? Meu avô fundou uma igreja numa vila chamada Oprichor, perto de Craiova. Fundou uma igreja e a polícia veio e a polícia queria prendê-los e bater no meu avô. E a polícia veio e eles formaram 2 filas na frente da igreja e havia 20 policiais de um lado, 20 policiais do lado direito, como se fosse um túnel. E eles tinham aqueles cacetetes de borracha. E assim que as pessoas saíam da igreja, eles batiam na cabeça delas até que desabassem. E as pessoas estavam com medo. Vocês vão matar. Meu avô disse, há anjos ao nosso redor. Não tenham medo. Não sejam covardes. E ele começou a cantar uma música que dizia, eu sou filho do rei, do rei, do rei. E ele estava cantando, e ele saiu e simplesmente andou, e a polícia recuou, e ele foi embora. Ele foi para casa. Na segunda-feira de manhã, o chefe de polícia ligou para o meu avô e disse, Sr. Goya, quem eram os soldados ao seu redor? E ele respondeu, você bebe demais. Eu estava sozinho. Eles disseram, não, nós os vimos. Você tinha soldados ao seu redor. Quem são esses soldados? Existem anjos ao nosso redor, pessoal. Anjos bons e maus. E pessoas que passam muito tempo em oração, eventualmente começam a sentir a presença de um mundo invisível ao seu redor e sabem o tempo todo que nunca estão sozinhas e carregam o céu consigo e não sentem medo e podem entrar na fornalha ardente ou na cova dos leões. E sabem que, se Deus quiser que vivam, viverão, e se Deus quiser que morram, não há motivo para lutar. E tem paz, uma paz constante. Eu não posso continuar. Nosso tempo acabou. Eu quero fazer um apelo. Basicamente, eu preciso parar. Eu quero fazer um apelo. Se Deus permitir, continuaremos em outro momento. Você pode ouvir essas mensagens online, pelo menos algumas delas.
Eu vou fazer um apelo a vocês, pessoal. Nós não podemos contar outra história. Vocês já ouviram histórias demais. Ouçam com atenção. Por que vocês vieram aqui? A menos que você tome uma decisão e ore para que o Senhor o ajude a começar uma vida de oração, não pense em perfeição. Não pense em mudança. Pense em conexão. Se você pensar em mudança, vai se desanimar, porque não temos paciência. Queremos mudança imediatamente, tipo, Senhor, me dê paciência e me dê agora. Não funciona assim. Não pense em mudança, você vai se desanimar. Pense em relacionamento. A menos que você ore a partir de agora e diga, Senhor, me ajude a te conhecer, me ajude a ter um relacionamento diário contigo. Você nunca será salvo. Você nunca vai resistir no conflito final. Você nunca vai ajudar a si mesmo, nem sua família, nem sua igreja. Se você realmente leva Deus a sério, se você realmente está comprometido com Deus, precisa começar a ter um relacionamento diário com Ele. Comece pequeno, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Comece pequeno, mas ore para que Deus te ajude a fazer isso todos os dias. Se em algum dia você não conseguir fazer, não desanime. Satanás quer que você pare e se desanime. Comece de novo no dia seguinte, porque é assim que Deus vai agir na sua vida. Quando você começar grupos de oração, comece pequeno. Quando você começar com a igreja, comece pequeno. Deus não despreza pequenos começos. Não tente fazer grandes coisas. Apenas peça a Deus para te dar o que você precisa hoje para o dia de hoje. E Deus vai agir em pequenas coisas que você nem considera importantes, pequenos incidentes do dia a dia, e Ele vai te preparar para coisas maiores. E quando você for fiel nas pequenas coisas, Deus vai te confiar coisas maiores. Algumas pessoas só esperam coisas grandes para serem fiéis. Isso nunca vai acontecer. Você está me entendendo? À medida que você é fiel nas pequenas coisas diariamente, Deus vai te preparar e te dar mais. E conforme você é fiel com o que Ele te dá, Ele vai te dar ainda mais. Não se preocupe com essas coisas. Preocupe-se apenas em ter um relacionamento profundo e contínuo com Cristo, oração e estudo da palavra. E à medida que você deseja conhecê-lo, à medida que você coloca seu coração para conhecê-lo, a Bíblia tem uma promessa para você e diz: se você me buscar de todo o seu coração, eu me deixarei ser encontrado. Deus promete, Ele diz, se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você. A primeira está em Jeremias 29. A outra está em Tiago 5. Agora ouça com atenção. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, Ele vai se aproximar um pouco, não muito. Você não o verá, você não o ouvirá, porque se Ele viesse muito, Ele te mataria. Ele vai se aproximar só um pouco mais e você vai conhecê-lo um pouco mais e vai buscá-lo ainda mais. Porque quanto mais você o conhece, mais você o deseja. E à medida que você o busca mais, ele vai se aproximando mais. Você o conhece mais, deseja-o mais e o busca ainda mais. Ele se aproxima mais e isso é um processo, não um evento. Isso leva tempo. Mas quanto mais perto você chega dele, ou ele de você, mais você se torna parecido com ele. O problema é que quanto mais você se torna parecido com ele, pior você se enxerga. Você não vai sentir que está se tornando mais justo. Você vai sentir que está se tornando mais pecador. O espírito de profecia diz que as pessoas que estão próximas de Cristo se veem como os maiores pecadores. E as pessoas que acham que estão bem estão longe de Cristo, porque quando você olha para os outros, você se sente bem, mas quando olha para Cristo, você sabe que está sem esperança. E quanto mais perto você chega de Cristo, e quanto mais você o vê, pior você se sente. Como Paulo, depois de uma vida servindo ao Senhor, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Entendeu? Quanto mais perto você chega dele, você vai ligar e dizer, pastor, eu não estou melhorando, estou piorando. E eu vou dizer, louvado seja o Senhor. Isso significa que você está perto de Jesus. Entendeu? Então não olhe para si mesmo. Satanás quer que você olhe para si mesmo e diga, estou orando há 3 meses e estou piorando. Não olhe para si mesmo. Quando você se sente pior, é porque está se aproximando de Jesus. Isso é uma boa notícia. Mantenha seus olhos focados em Jesus. Não se permita ser distraído. Como no golfe, mantenha os olhos na bola. Mantenha seus olhos em Jesus continuamente, caso contrário você erra o alvo. Mantenha seus olhos em Jesus continuamente.
Não diga aí, pastor, eu não cresço. Como sabe que não está crescendo? Está olhando para si mesmo. Não olhe para si mesmo. Mantenha seus olhos em Jesus e quanto mais perto dele você chegar, mais será transformado. Não por causa do seu esforço, mas por causa da presença dele em sua vida. Você será transformado à imagem dele sem nem perceber. Você nem vai se dar conta disso. Você vai dizer, eu não estou crescendo, eu não estou crescendo. Mas as pessoas que te conhecem vão dizer que você está totalmente diferente. Você está ouvindo o que eu digo? Porque não somos transformados pelo esforço humano ou pelo conhecimento. Somos transformados ao contemplar de glória em glória. É simplesmente aos pés da cruz, ao contemplar, que somos transformados à imagem dele sem esforço humano, e você será transformado sem nem perceber. Então não é problema seu como ou quando você será transformado. Mantenha seus olhos em Jesus. Vamos fazer uma oração e depois ouça com atenção, teremos um pequeno serviço de unção. A unção não é o último rito para os mortos, é o rito para os vivos. Você está me ouvindo? Você não precisa esperar até morrer para ser ungido. Você é ungido enquanto está vivo. A unção por si só não faz nada. O óleo não tem um poder mágico, tipo abracadabra. O óleo é o símbolo. O óleo não faz nada além de manchar suas roupas. É o símbolo do Espírito Santo. É apenas um símbolo do Espírito Santo. Você não precisa estar morrendo ou doente para ser ungido. De acordo com o Ministério da Cura e de acordo com Tiago 5, qualquer pessoa pode experimentar a unção. No entanto, há alguns pontos. Primeiro, antes de fazer isso, você precisa reservar um tempo, alguns minutos, e se certificar de que não há nada entre você e o Senhor. Você não precisa esperar para ser justo. Você nunca vai chegar lá. Você precisa confessar o seu pecado, ponto final. Diga, Senhor, me desculpe, por favor, me perdoe. E você precisa ser honesto, de todo o coração. Primeiro ponto, confissão. Você ouviu o que eu disse? Segundo ponto, você precisa crer. Diga, Senhor, eu não mereço, eu não entendo, eu não sinto, mas eu creio que o Senhor me perdoa com base na tua palavra, porque o Senhor não mente. Diz que aqueles que duvidam das promessas de Deus o fazem mentiroso. Fecha aspas. Essas próprias palavras, o fazem mentiroso. Você precisa dizer, eu creio por causa da tua palavra. O Senhor nunca mente. Eu creio que estou perdoado. Então, terceiro ponto. Então, primeiro, confesse. Segundo, creia. Terceiro, ouça com atenção. Você precisa dizer, Senhor, eu aceito a tua vontade. Eu sei que tu tens o poder para me curar. Não há dúvida de que tu tens o poder, mas eu sei que tu me amas, e seja qual for a tua escolha, será o melhor para mim. Ajuda-me a aceitar com alegria a tua decisão. Então, por um lado, você acredita que ele tem o poder, mas por outro, você lhe dá permissão para fazer o que ele quiser. E você diz, que a tua vontade seja feita, e eu falo sério, Senhor. Eu detestaria se tu não me curasses, mas ainda assim, ajuda-me a aceitar isso com alegria. Como Paulo diz, tira essa dor de mim. E Deus responde, não, você precisa sentir dor. Caso contrário, você ficaria orgulhoso demais, ou tolo demais, ou algo assim. Então você diz, Senhor, eu aceito a tua vontade. Ajuda-me a aceitá-la com alegria. Entendeu? O livro Ministério da Cura diz que Deus pode curar instantaneamente ou com o tempo, 3 meses depois ou quando for. E Deus pode curar por meio de um milagre, pela ciência médica ou por meios naturais, como está escrito lá. E então diz que às vezes Deus escolhe não curar até a segunda vinda. Ele vai te curar, mas na segunda vinda, porque Ele quer te dar a eternidade, não necessariamente conforto aqui. Mas então diz que devemos aceitar sua vontade, independentemente, e confiar em sua vontade, independentemente. Ele é honrado quando você confia na sua vontade. Pai do céu, querido e bondoso, nós te agradecemos muito de coração, com gratidão por este fim de semana. Nenhum de nós merece isso. Nenhum de nós entende como isso funciona. Como podemos explicar o teu amor? Como podemos explicar o perdão? Como podemos explicar a salvação e a eternidade? Está além da nossa mente humana, mas sabemos que tu nos amas porque deste Jesus por nós e pagaste por nós na cruz, mesmo sem merecermos. Então, Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te louvamos não apenas pelo perdão e pela salvação, nós te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que nem sequer vemos e pela vida eterna prometida.
Neste momento oramos para que tu nos perdoes, que nos purifiques e que derrames o teu Espírito sobre nós. Oramos para que o que aprendemos neste fim de semana não seja apenas ouvido, mas que nos tornemos praticantes. Oramos para que tu nos dês essa paixão que é um fogo, e oramos, Pai, para que comecemos uma vida de oração e estudo e uma vida de caminhar contigo em dependência contínua, em comunhão constante, conectados contigo. Pai, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Pedimos a tua ajuda. Queremos a ti mais do que qualquer coisa. Por favor, ajuda-nos. Mas sabemos que tu queres que façamos essa oração e mal podes esperar para agir. Então talvez não vejamos, mas confiamos em ti. Neste momento, oramos para que tu derrames o teu Espírito sobre a congregação enquanto fazemos a unção. E depois disso, ao partirmos, oramos por proteção nas viagens de todos, oramos pelas famílias aqui representadas e oramos pelas igrejas aqui representadas. E oramos pelos pastores e pela liderança da conferência. Pedimos a tua unção sobre eles, Senhor. Oramos com humildade, somente pelos méritos de Jesus e confiamos em ti, Senhor, no teu poder, no teu amor, na tua promessa. E em fé, te agradecemos por responderes a nossa humilde oração. Amém.